A dor é inevitável, o sofrimento é a escolha. A vida vai doer, isso é certo. Vai doer quando você perder alguém, vai doer quando falhar, vai doer quando as coisas não saírem como planejado. Nenhuma filosofia séria nega isso. O que Epiteto e o estoicismo em geral nos oferece não é uma fuga da dor, mas um modo de lidar com ela com mais dignidade. O estoico não nega o desconforto, ele apenas se recusa a sofrer além do necessário. A diferença é que dor é um evento. Sofrimento, em muitos casos, é uma reação prolongada, alimentada por pensamentos distorcidos, expectativas irreais e apego ao passado. Epiteto sabia disso por experiência própria. Ele nasceu escravo, viveu em condições duras e enfrentou circunstâncias que fariam muitos de nós desmoronar, e ainda assim foi um dos grandes defensores da paz interior. Mas como? Ele compreendia que não são os acontecimentos que nos quebram, e sim a forma como escolhemos significá-los. A dor vai chegar, mas você escolhe se ela vira um fardo que te paralisa ou uma experiência que te fortalece. Quando alguém te fere, você escolhe se aquilo vira rancor ou algum aprendizado. A escolha, embora difícil, continua sendo sua. Claro que isso vai exigir prática, você não vai virar um estoico de uma hora para outra. Mas só de começar a perceber essa diferença já muda muita coisa. Você para de se ver como vítima dos eventos e começa a se enxergar como uma pessoa com autonomia para interpretar o que acontece. Você para de se ver como vítima dos eventos e começa a se enxergar como uma pessoa que tem autonomia para interpretar o que acontece. Isso te devolve poder, e poder emocional é uma das formas mais sólidas de liberdade. Tem uma pergunta poderosa que Epiteto nos deixa, mesmo hoje em dia. Isso que me aconteceu realmente me prejudicou? Ou foi a minha interpretação que deu a isso mais peso do que realmente deveria? A resposta sincera, na maioria das vezes, aponta para o segundo caso. A vida vai continuar apresentando desafios, vai doer sim, mas você não precisa carregar a dor como uma identidade. Você pode usá-la como uma ponte, pode crescer com ela, pode até ser gentil com ela, entendendo que a dor não é uma punição, é só uma parte inevitável da vida. E se você aprender a lidar com ela como o Epiteto ensinava, com serenidade, coragem e foco no que realmente importa, então a dor deixa de ser um castigo e se transforma em um mestre. Com toda certeza rígido e exigente, mas necessário para aprendermos. Você não controla quase nada. Existe uma ideia que confunde muita gente, a de que precisamos controlar tudo para sermos felizes. Como se a vida ideal fosse aquela onde tudo está em ordem. Cada pessoa faz tudo o que você quer e o mundo obedece todo o seu planejamento. Mas a realidade, como você provavelmente já percebeu, não funciona assim. Epiteto, com sua franqueza estoica, foi direto ao ponto. Você só controla o que está dentro de você. Suas escolhas, atitudes e emoções. Todo o resto está fora de alcance. No início, isso pode soar de alguma forma ruim, mas com o tempo você percebe que isso é libertador. Porque a tentativa constante de controlar o incontrolável é o que causa boa parte da ansiedade, raiva e frustração das pessoas. Imagina alguém que fica abalado porque o namorado não respondeu uma mensagem no tempo certo, entre muitas aspas. Ou o que perde a paz porque o trânsito está lento, ou porque o colega de trabalho foi grosseiro. Todos esses cenários têm algo em comum. São exemplos de pessoas tentando controlar o comportamento, tempo e humor de outras pessoas do mundo externo. E em todos eles, essas pessoas falham. Quando você entende que o mundo vai seguir seu próprio curso, independente da sua vontade, você muda. Para de gastar energia tentando gerenciar o incontrolável e começa a investir essa energia em algo que realmente importa, você mesmo. Seu foco muda de como o mundo deveria ser para como eu posso lidar melhor com o que ele é. Isso não significa passividade. Não é sobre aceitar tudo calado. É sobre agir com inteligência. Se algo está no seu controle, como seu esforço, sua disciplina e suas reações, então haja com excelência. Mas se não está, você tem que aprender a deixar ir. Porque se você vive tentando controlar os outros, o clima, tudo do mundo exterior, vai acabar exausto, amargo, preso em um looping sem fim. O que acontece quando você entrega o melhor de si num projeto, mas os resultados não vêm? Muita gente desmorona, mas Epiteto perguntaria: você fez o que era seu dever? Você se comportou com integridade? Se sim, você já venceu, mesmo que o sucesso externo não tenha vindo. A verdadeira liberdade começa quando você aceita seus limites e se responsabiliza apenas do que realmente depende de você. Não é conformismo, é clareza. É entender que você não está aqui para controlar o mundo, mas para governar a si mesmo com firmeza. E essa é talvez a única forma de viver em paz em um mundo imprevisível.
A vida não tá te perseguindo. Quantas vezes você já teve a impressão de que o universo está contra você? Como se o atraso, o erro, a crítica tivessem sido escritos especialmente para estragar o seu dia. Essa sensação é comum, mas releva um problema bem maior, uma visão de mundo centrada demais para si mesmo. Epiteto nos alertava sobre isso. Segundo ele, não são os acontecimentos que nos ferem, é a forma como interpretamos esses acontecimentos. Ou seja, não é a vida que está te atacando, é você que transforma tudo em ataque pessoal. Quando alguém te ignora, você pensa que está sendo rejeitado. Quando algo der errado, pensa que é um fracasso. Mas talvez a pessoa só estava ocupada. Talvez o plano tenha falhado por razões fora do seu alcance. A vida não está criando obstáculos só para você. Ela simplesmente está seguindo seu curso, sem consultar seus desejos. Esse tipo de pensamento egocêntrico, onde tudo gira em torno de você, é o que torna a vida insuportável em muitos momentos. Porque se você acredita que tudo tem a ver com você, qualquer coisa vira motivo de ofensa. A crítica de um colega, o comentário indiferente de um amigo, o erro que você cometeu, tudo se transforma em uma prova de que o mundo está te julgando. Mas e se não estiver? E se o mundo simplesmente for caótico, neutro, imprevisível, e você simplesmente estiver no meio dele, como todo mundo? Essa visão tirou um peso enorme dos ombros, porque ao perceber que a vida não tem um roteiro contra você, você começa a agir com mais calma e mais maturidade, aprende a apreciar os pequenos momentos, aceitar que nem tudo precisa de uma explicação emocional. Às vezes, o atraso é só um atraso, e o silêncio é só um silêncio. E há uma liberdade enorme nisso. Porque quando você para de se levar tão a sério, os problemas encolhem. Você para de dramatizar cada situação, não porque ela não seja importante, mas porque você não está disposto a carregar tudo como um ataque pessoal. Epiteto ensinava que a sabedoria está em distinguir o que depende de nós do que não depende. E boa parte da nossa angústia vem de inverter isso. Queremos controlar a reação dos outros, os acontecimentos, os desfechos, e negligenciamos aquilo que realmente podemos transformar. Nossos pensamentos, escolhas, nossa postura diante das dificuldades. A vida não é inimiga, ela não está contra você, ela simplesmente é. Quem precisa mudar quase sempre é a sua perspectiva. Hoje em dia parece que quanto mais alguém quer, mais é admirado. Quer ser rico, famoso, influente, ter um shape, ter um carro importado, um relacionamento perfeito. Tudo isso embalado em frases motivacionais, com fundo de pôr do sol. Mas deixa eu te perguntar, isso tudo é mesmo sucesso ou só um colapso emocional disfarçado de ambição? Epiteto tinha uma visão diferente do que é a vida boa. Para ele, desejar menos não era sinal de fraqueza, era sinal de liberdade. Porque veja bem, quanto mais você deseja, mais dependente você se torna. Desejos, ao contrário do que a sociedade atual vende, não são apenas motores de ação, são também armadilhas muito bem disfarçadas. É como se cada desejo fosse uma coleira invisível. Você quer reconhecimento? Então vai viver em função da opinião dos outros. Quer muito dinheiro? Vai passar anos se sentindo frustrado por ainda não ter chegado lá. Um relacionamento perfeito vai sabotar qualquer vínculo real que não se encaixe no ideal de conto de fadas que você inventou. No fim, você não está guiando a própria vida, está sendo puxado por ela. O problema não é querer as coisas, o problema é precisar delas para se sentir inteiro. É condicionar seu bem-estar a metas externas. E a ironia é que quanto mais você condiciona sua paz a algo que está fora do seu controle, mais instável você se torna. A felicidade vira um objetivo sempre adiado, um quase lá eterno. Epiteto propunha outra lógica. Foque no que está ao seu alcance. Ele não dizia para você virar um monge desinteressado por tudo, mas sim para cultivar o tipo certo de desejo. O desejo por virtude, por clareza, autodomínio. Desejos que dependem exclusivamente de você e que te libertam, em vez de te prenderem. Imagine duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia. Uma entra em desespero não porque precisa do salário, mas porque o cargo definia sua identidade. Ela desejava status, reconhecimento, título. A outra também sente o baque, mas enxerga a situação como uma mudança de cenário. Ela queria contribuir, crescer, fazer algo significativo. O primeiro vive em função da aparência, o segundo do propósito. Um está à deriva, o outro está no leme. Desejar menos não é desistir da vida, é parar de buscar satisfação em fontes instáveis, é escolher seus desejos com mais inteligência. A pessoa que sabe o que realmente importa para ela e corta o resto não é limitada,
ela é livre. E liberdade, convenhamos, é um tipo de riqueza que não exibe em fotos, mas que dá para sentir no silêncio, na calma, na firmeza de quem não precisa provar nada. Hoje, numa cultura que te ensina a sempre querer mais, praticar o menos é um ato quase revolucionário. Querer menos, quando bem compreendido, não é um retrocesso, é um avanço interno. É olhar para esse mundo de estímulos e comparações e dizer: isso não me comanda. O que Epiteto nos ensina aqui é simples, mas profundamente transformador. Quanto menos você precisa, mais livre você é. E quem é livre não vive correndo atrás da aprovação. Vive em paz, mesmo quando o mundo lá fora está em guerra. Reagir menos, viver mais. Repare como a maioria das pessoas vive um estado constante de reação. Alguém critica, reage. Alguém sai do planejado, reage. O trânsito para, reage de novo. O mundo vira um campo minado emocional, onde qualquer imprevisto é motivo para frustração, raiva, ansiedade ou autopiedade. Esse modo de vida puramente reativo é desgastante. E mais do que isso, é ineficaz. Porque quando você vive reagindo a tudo, você não está no controle. Você está à mercê dos acontecimentos, dos outros, do acaso. Você se torna um passageiro da sua própria vida. Epiteto, como bom estoico, não acreditava que deveríamos viver insensíveis ou indiferentes. O que ele propunha era algo bem mais profundo. Desenvolver a habilidade de responder com consciência ao invés de reagir por impulso. Parece simples, mas é uma mudança radical de mentalidade. Imagina uma situação em que alguém te trata com desdém, te trata mal. A reação automática seria revidar ou pelo menos se ofender. Mas se você para por um segundo e pensa: isso está sob meu controle? A resposta é clara: não está. O que está sob seu domínio é como você lida com isso. Você pode ignorar, relevar ou até usar o episódio como um aprendizado. Ao fazer isso, você sai do modo reativo e assume um papel de protagonista. Essa habilidade de escolher como responder é o que diferencia uma mente em paz de uma mente em guerra. Porque a verdade é que a maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas a forma como escolhemos interpretá-los e reagir a eles. Uma crítica, por exemplo, pode ser um veneno ou um combustível, isso vai depender de quem a recebe. Quando você desenvolve esse tipo de autocontrole, começa a perceber algo interessante. Viver bem não é viver sem problemas, mas viver sem ser constantemente dominado por ele. Você aprende a não agir por impulso, a respirar antes de responder. Isso muda tudo. Não se trata de passividade. Não é aceitar tudo com um sorriso no rosto. É agir de maneira lúcida. É responder com clareza ao invés de reagir com raiva. É manter o foco no que realmente importa, mesmo quando tudo ao redor parece querer te deixar fora do eixo. Reagir menos é viver mais, porque você deixa de desperdiçar energia com pequenas batalhas. E essa energia, quando bem direcionada, constrói algo sólido. Uma vida mais centrada, relações mais saudáveis, decisões mais acertadas. Epiteto diria que a sua paz não depende do mundo se alinhar com seus desejos. Ela depende da sua capacidade de manter o próprio espírito firme quando o mundo desanda. E isso é uma forma de poder que ninguém pode tirar de você. A verdadeira força interna. A maior parte das pessoas está mais preocupada em parecer forte do que em ser forte. A força virou um teatro. A pose de inabalável, o discurso motivacional, a cara fechada, a ideia de que nada me abala. Mas por trás da armadura, muitos estão quebrados, gritando por dentro, fingindo controle enquanto a tempestade consome tudo por dentro. Epiteto não tinha nem tempo para esse tipo de encenação. Ele sabia que a verdadeira força não faz barulho, não se promove, não se veste de arrogância. Ela é silenciosa, discreta, profundamente interior. Se revela na constância com que você lida com o caos, na disciplina com que você se levanta após cada queda, no modo como você suporta o incômodo, sem dramatizar, sem se esconder atrás das máscaras. Ser forte para Epiteto não era sobre músculos, fama ou liderança visível. É sobre ter uma mente que não se dobra com facilidade, uma razão que continua firme mesmo quando tudo ao redor se desaba. Força, para ele, era controle de si, clareza de princípios. Capacidade de se manter no próprio eixo quando tudo convida à desordem emocional. Acontece que esse tipo de força não dá likes, não é atraente, ela não chama atenção em uma sala cheia, porque quem realmente é forte não precisa que os outros saibam disso, não precisa provar nada para ninguém. Essa é justamente a diferença. Quem precisa parecer forte está no modo exibição, quem realmente é está em paz com o silêncio. Isso não significa que a força interna é fria ou desumana, pelo contrário. Ela permite sentir e continuar,
permite cair e levantar sem alarde, permite errar, para depois corrigir com humildade. Quem tem força interior não vive em negação, mas também não vive em desespero. Consegue ver os fatos com honestidade, e mais, sabe o que está no próprio controle e o que não está. A partir daí, não desperdice energia com batalhas inúteis. É muito fácil parecer forte quando tudo está dando certo, mas a verdadeira medida da força aparece nos dias em que você tem todos os motivos para ceder e escolhe não ceder. Quando você perde, mas não se perde. Quando a vida te testa e você responde com presença, não com desespero. Isso é força real. O mais curioso é que ela não depende de grandes feitos, depende de pequenas decisões diárias. Segurar um xingamento na hora certa, assumir a responsabilidade quando seria mais fácil culpar os outros, ser ético mesmo quando ninguém está olhando. Essa força não se aprende em livros, se forja na prática, e geralmente nasce do desconforto, da dor, do silêncio, da solidão. Epiteto dizia que se você quiser crescer, precisa estar disposto a parecer tolo por um tempo, porque quem realmente está se fortalecendo não está preocupado com a imagem, está ocupado demais cuidando da própria essência. Quem tem força interior não se abala com a opinião alheia, porque sabe que o verdadeiro valor está em algo que o mundo não enxerga, a paz de espírito que vem de viver em alinhamento com seus próprios princípios. Então, se você está tentando parecer forte, talvez esteja perdendo tempo. Gasta menos energia com imagem e mais com substância, porque no final das contas, quem precisa mostrar força o tempo todo, talvez seja justamente quem mais teme desmoronar.